Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é sobre a Ambev. Me pediram aqui uma atualização técnica sobre a Ambev. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre sua rentabilidade no ano, comparando aí com o ICOM e com o Trig11. Acho que está na telinha para vocês aí. O principal ETF, pelo menos na minha opinião, né, mais interessante de Small Caps, o Trig11. Também o setor de consumo e varejo. E a Ambev. Como é que estão esses 3 de janeiro para cá? Tá na telinha para vocês, já dou um zoom rapidinho na rentabilidade. Depois eu vou passar para vocês um relatório da Magalu e da Via Varejo, ou da Via, perdão. Se vocês quiserem, link na descrição. Vamos comentar sobre curva de juros e Ambev lá no final, análise técnica, preço, estratégia e também colocar para vocês quais foram os pontos do último vídeo, uma prestação de contas aqui e atualização. Bom, vamos lá pessoal, deixa eu ligar aqui meu Point on Fix para a gente conseguir dar zoom na rentabilidade Ambev, Trig11 e setor de índice em consumo, com início, contexto aqui, janeiro, dia 3 de 2022, ou seja, só 2022, pessoal. Como é que andou esses três ativos, sendo que o ICOM não é tradável, tá? É só um índice de referência. Bom, o ICOM cai 10,68%, o Trig cai 8,21%, a Ambev está caindo aqui 8,41%. Tá certo? Então, nenhuma rentabilidade muito interessante, mas nós podemos perceber algo que chama atenção, tá? Que foi março. Tá aqui. Isso representou março, pessoal. E se a gente traçar um paralelo, tá? Com qual o principal fator que gerou essa precificação otimista aqui em março, tá? Se eu pudesse elencar, eu elencaria a curva de juros. Então, se curva de juros, principalmente longa, tá, conseguiu em março performar nesta magnitude, tá, o estudo que eu faço, então, é que no topo da abertura, por volta aí dos 12,13, 12,32, e pessoal, foi a abertura feita na PEC dos precatórios, certo? Então, a história não se repete, mas ela tenta confirmar para a gente precificações para alocar recurso e para especular, tá? Então, o cenário, poxa vida, curva de juros chegando, abrindo, longa, 2028, 2030, chegando a 12,13, 12,32, 12,50, tá? Nós temos o Ibovespa testando 104 mil pontos, quiçá os 102 mil pontos. Curva de juros fechando, pessoal, saindo, tá, dos 12,15, 12,25, dos 12, tá? Nós temos o Ibovespa a 110, 108, 106, 105, 107. Tá? Ela, nos patamares de fechamento de março, finalzinho de março, nós temos o Ibovespa a 120, 124. Então, o cenário que eu construí para a segunda quinzena de maio, pessoal, é do fechamento da curva, mas sem antes bater na parte da PEC dos precatórios. Aqui é o risco Brasil elevado ao extremo, tá? Com PEC dos precatórios, com aqui guerra na Ucrânia e Rússia, tá? E agora recentemente. Tá? Novamente a gente abriu para testar aí um pouco do fiscal, para testar também um pouco da inflação, enchendo o saco. Então abriu a curva de juros de novo. Veja que abril foi o mês de abril, né? Foi um mês muito chato para small caps, enquanto que o mês de março, que a curva fechou, foi maravilhoso. Tá? Fazendo a transposição, se é que essa é a palavra correta, para a Ambev, eu já vou falar quais são os preços da Ambev. Em vez do Ibov aqui, utilizado nessa foto, eu vou trocar pela Ambev, para vocês terem uma noção como traçar estratégias com opção, com trade e também com mais assertividade nos seus aportes para longo prazo, por que não? Uma calibragem melhor. Tá? Mas é cenário meu o fechamento dessa curva, pessoal, para até 11,60, 11,15. Tá bom? O Ibovespa, então, tentando rumar para os 120, 124 mil pontos. Agora, segunda quinzena de maio, primeira quinzena de julho. Tá? O cenário, pessoal, eu acertei, mas se vocês acompanham, tá? Se vocês acompanham aqui os vídeos, vocês sabem que a escolhida aqui para operacionalizar esse cenário, tá? Ser trader é muito mais difícil que ser analista, né? Então, para operacionalizar, para tradear o meu cenário, eu comprei uma call de Magalu, tá? E Magalu não andou, nem um pouco. Mas a sua Via, algumas outras small caps já estão dando o ar da graça nesse momento de pseudo fechamento. Vamos colocar também que o dado de inflação, tá? Aqui está atrasado esse gráfico, já tem mais um candlezinho aqui de queda. Tá? O dado de inflação veio forte, veio ruim, fazendo uma nova abertura de juros, pessoal. Mas a tendência para o final do mês de maio e para o mês de junho é do fechamento, é a setinha vermelha.
É com esse cenário base que eu vou traçar as minhas expectativas lá para o Traders Club, principalmente, que é curtíssimo prazo, né? Mas também para os vídeos que eu comento de curto prazo, tá? Bom, guardem esse gráfico. Aqui é o merchan do vídeo, pessoal. O grupo da Levante colocou um relatório especial para todos que querem olhar para Via e Magalu e qual escolher, ou de repente traçar aqui Via fundamentalismo, tá? A melhor, tá? Ou quais são os preços alvos aí, entendeu? Achou legal para você que está envolvido, tá? Eu estou na Magalu, numa callzinha de curto prazo, vencimento mês que vem, tá? Vamos ver se ela vira ou não pó, tá? Bom, papo merchan, a gente passa para a Ambev, que aí sim é o que a gente mais vai estar de olho enquanto o meu serviço do TradingView aqui expirou, preciso renovar. Bom, pessoal, a Ambev, tá? A prestação de contas do vídeo anterior era única e simples, né? 13,24, 13,84, 12,80. É a região onde tem que se especular na compra. Ambev, fundamentos excelentes, mesmo com o Brasil não crescendo, não trazendo, tá, crescimento econômico de 2014, 2015 para cá, tá? A Ambev traz novos e melhores resultados. O único ano desafiador para ela, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi 2017. Tá? Com a vinda da Heineken para cá forte, ela sofreu um pouquinho e aí usou um pouco do seu caixa, que é exuberante, para fazer algumas aquisições, modificar um pouco a sua estratégia de produtos e deu certo de novo. Demorou ali 2, 3 anos para ter novamente crescimento de receita, novamente crescimento de lucro. Ambev é uma empresa de valor, pessoal. Não tem muito para onde crescer, a não ser que ela consiga em novas geografias, tá? Ou invente, adquira um novo produto que seja bem revolucionário para ela, tá? Porque ela tem sim as suas marcas bem estabelecidas, é a nossa Coca-Cola, tá? Então vamos lá, Ambev, pessoal, 13,84 é suporte, tá? Os 13,24 também, 12,80 também. O cenário que a Ambev está fazendo é o cenário que eu tenho para a Bolsa no ano. Tá? Esse cenário de caranguejo, pessoal, tem bem definido aqui resistência na casa dos 15,27, 15,45. Tá? E bem definido também suporte na casa dos 13 e 12, aqui, dos 12,80, 13,24 e 13,84, pessoal. É o que eu imagino para a Ambev para o ano. Tá? Até que a gente tenha uma condição bem mais favorável aqui. Tá? Mas não é só o mercado que faz preço. Aqui é a curva DI, né? São os especuladores que fazem essa curva, não é o Banco Central, por exemplo. Tá? É esse gráfico aqui que cobra do Banco Central ele estar atrás ou à frente da curva ou na curva, né? Às vezes, pessoal, às vezes não. Quando a economia melhorar um pouquinho, tá? Nós vamos ter dados microeconômicos fazendo preço também. Confiança do consumidor, tá? PMIs ali nossos domésticos, tá? Aquecidos, por hora não é. Tá? Então qualquer solavanco para cima eu acho que ela tem limite. Tá? O meu erro de cenário é, por exemplo, na parte nortista, tá? Que em 2022 ela venha testar as máximas, tá? Em 18,50, 17,64, 17,29, tá? Mas está dentro da volatilidade do começo do aperto monetário, de junho, maio do ano passado para cá. O topo foi em julho. Beleza, pessoal? Então, assim, creio que a Ambev não vai trazer grandes emoções em termos de volatilidade, vai ficar, na minha opinião, entre os 15 e os 12,80 máximo, tá? Mas eu tenho os pontos de extremo suporte, 11,57, 11,19, e os pontos de extremo otimismo, 18,50, 17,64, 17,29. O mais provável é que a gente navegue nessas condições. Então você que faz estratégia com opções, tá? Tem aqui pelo menos mais um mês dentro dos nossos pontos do último vídeo. 15,45 é o melhor, é aquela ideia que eu postei no TradingView lá em janeiro. Um ativo, duas oportunidades de trade. É o vendedor do 15,45, 15,27 e o comprador do 13,24, 12,80, 13,84, um pouquinho mais salgado. O meio do caminho, pessoal, é aqui, ó, 14,61, 13,84. Tá? É onde você vai tentar lutar para o longo prazo, agora falando para o holder, né? O mais interessante, na minha opinião, é ter o seu médio abaixo dos 14,60, quiçá abaixo dos 13,84, porque você já está na região do desconto. Tá? Aqui, para mim, é região do desconto. Tá? Ela não vai conseguir, mesmo com o cenário macro de curva abrindo para tempos de Dilma, né? 13,75 é o que o mercado hoje precifica, tá?
a Ambev não tem aqui fundamento necessário para colocar o preço abaixo. Então é o meu cenário pior aqui, ó, Apocalipse 11:19. Assim como a euforia está colocado aqui. Isso ajuda, pessoal, pelo menos de coração, espero que ajude, né, vocês a ter uma noção do cenário, mas principalmente alinhar a expectativa. Tá? Principalmente alinhar a expectativa. Beleza, pessoal? É isso. Acho que não tenho muita coisa para comentar. Se você está posicionado, por exemplo, né, em setores de num small cap, num Trig 11, por exemplo, ou no índice de consumo e varejo, uma Magalu, uma Via, olha, o que faz preço hoje para você, para nós, né, porque eu também estou posicionado? O petróleo faz preço, o IPCA 15 faz preço, tá? Atividade econômica, um PMI, confiança do consumidor menos. Tá? Mas eu colocaria num primeiro basket aqui, de importância, nível de importância, petróleo. Porque é ele que foi definido pelo Roberto Campos a um preço X para manter a taxa de juros a um patamar X, tá? Para conter a inflação. Então eu diria que o petróleo é o primeiro, o dólar é o segundo, tá certo? E a atividade econômica lá no fim. Por quê? O que mais está fazendo preço hoje não é PIB, não é atividade econômica, porque o nosso PIB, inclusive, está sendo renovado para cima. Tá? Então os bancos, as casas de análise estão todas fazendo reformulações das suas projeções para o PIB. Tá? De 0,5 tá para 1, já tem casa falando em 1,5% de PIB. Então esse cenário aqui de PIB futuro está melhor do que na época da PEC dos precatórios, que nós tivemos ali uma recessão técnica, tá? Por causa dos intempéries no agro, né? Muita seca e depois muita chuva no começo do ano. Então assim, eu acho que a atividade econômica a gente tira do risco, o fiscal também a gente tira de risco por hora, mesmo em ano eleitoral não temos aí nenhuma pauta bomba, pelo menos não por hora, e não creio que vamos ter. Então a gente vai ficar em cima de quem é indexado, dos indexadores, né, da nossa inflação, dólar e petróleo. Certo, pessoal? Vamos ficar de olho nesses dois, por incrível que pareça. Se você investe em índices de consumo e varejo ou empresas de atividade doméstica, a gente tem que saber hoje de política monetária, mas principalmente os causadores de uma política monetária mais chata para o mercado, que é o aumento de taxa de juros, por exemplo. Hoje está muito em torno do petróleo, preço do petróleo e do dólar. Certo, pessoal? Então aqui está o vídeo da Ambev para quem me pediu. Esses são os pontos atualizados. Não temos grandes novidades, mas dá para se fazer dinheiro para quem é trader, tá? Um prato cheio. E para quem é holder, o desconto para mim existe sempre que a Ambev estiver abaixo dos 14,60. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.